Então, por Não dá. exemplo, domingo agora tem um dia interessantíssimo, que 6 de dezembro é o dia do Hexa. Isso. Mas também é o dia do famoso, assim, para quem é mais antigo como Túlio, eu ainda era pequeno, mas eu lembro dessa história, é a história do ladrilheiro, Pode né? crer. No mesmo dia. Aí você fica com o livro assim, poxa, eu tenho uma crônica para fazer, eu vou ter que escolher um dos dois para fazer, né? A única exceção que eu abri da crônica é 23 de novembro, que aí eu fiz os dois, não tem como, né? Mas assim, de forma geral, você escolhe um dos dois e lá embaixo você também fala um pouquinho do Hexa, né? Eu escolhi o do ladrilheiro, olha só, e eu falei do Hexa aqui. Por quê? Ao longo do livro, eu falo do Angelim, falo do Adriano, falo do Petkovic, eu vou falando do Hexa ao longo dos jogos. Então, o gol olímpico que o Pet fez contra o Palmeiras é um capítulo do livro. Então, venho falando do Hexa, mas eu não tinha falado do ladrilheiro. Nenhum jogo daquele ano. É um Entendeu? Então, personagem e a história é sensacional, inclusive. sensacional, que para quem não conhece, né, o Flamengo em 81, naqueles 35 dias mágicos que começaram lá com a goleada de 6-0, que passaram pelo título da Libertadores e passaram também pelas finais do estadual de 81, e uma tragédia no meio, que foi a morte do Cláudio Coutinho, prematura, né? Nós enfrentamos o Vasco em 3 jogos, ainda antes do Mundial de Clubes. Nós enfrentamos o Vasco em 3 jogos, precisando apenas um empate num desses 3 jogos. Jogamos o primeiro, que foi logo depois da morte do Cláudio Coutinho, time de luto. Perdemos de 2-0, se não me engano, 2 de Dinamite, eu não me lembro agora. Jogamos isso num domingo. Na quarta-feira jogamos de novo, um temporal terrível no Rio de Janeiro. Perdemos o jogo. No finalzinho, no último minuto, o Dinamite fez 1-0. E A aí, bola na força, exatamente, ele meteu o pé, ela não quis saber. Ou seja, um jogo que a gente tinha 2 chances para simplesmente empatar um e sermos campeões, nós perdemos o 2 e fomos para o terceiro tendo que ganhar. Viramos, né? E aí, isso é muito interessante, que eu falo muito no livro, que isso acontece direto. Quando parece que está tudo perdido, parece que é aí que o Flamengo, né? Aí que assim, opa, peraí, aí que o Flamengo aparece, né? E aí, nesse terceiro jogo, foi um jogo sensacional. O time estava cansado, destruído, mas mesmo assim fez um primeiro tempo sensacional, 2-0. Acabou tomando um gol do Vasco, né? Acabou tomando um gol do Vasco. E no final da partida teve um lance que assim, o Vasco pressionando, o time do Flamengo cansado, assim, estávamos ameaçados. Aí, de repente, apareceu uma pessoa que invadiu o campo. Depois todo mundo descobriu que é o tal do ladrilheiro, por isso que é chamado do jogo do ladrilheiro. Mas, assim, no fundo, ele invadiu o campo, criou uma confusão, deu uma esfriada no jogo. A torcida, o time do Vasco meio que perdeu a cabeça, quiseram bater no cara e tiraram a concentração, e acabou que o jogo voltou, mas não no mesmo nível de concentração, e o Flamengo ganhou. E aí o Vasco disse que o cara entrou pelo túnel do Flamengo. Aí tem aquela folclore que o futebol é o futebol, a gente nunca vai saber. Eu até brinco no livro aqui, dizem que entrou pelo vestiário do Flamengo. Eu não sei, eu não vi, né? Então, assim, é um jogo fantástico. Para quem viveu aquela época, sabia que se a gente perdesse aquele campeonato carioca no meio daqueles 35 dias, ou seja, desde da goleada de 6-0, passando pela Libertadores e depois coroado pelo Mundial, ia ser tipo uma mancha ali naqueles 35 dias. A gente não podia perder aquele jogo. Então, por isso que foi tão importante. Uma semana antes, exato, o Flamengo estava jogando no Rio de Janeiro, 6 de dezembro, uma semana antes do Mundial, que foi no dia 13. Então, assim, cada dia do ano eu tinha uma história dessa. Eu tenho no livro uma história dessa, onde eu selecionei e eu faço uma pequena crônica. Não é uma súmula, isso é importantíssimo eu falar. Porque, assim, tem livros ótimos. Você ontem mostrou o Almanac, tem versões antigas, versões novas. Mostra a versão nova aí, que eu mostro a minha. Olha só você ver. Essa é a versão do Túlio. Agora eu vou mostrar a minha da pesquisa. Olha aqui, galera, olha. Essa é a minha da pesquisa. É clássica. Pois é, né? Então, assim, essa é da pesquisa. Mas, enfim, é fantástico. Ele tem as súmulas dos jogos, e ele foi grande input para mim, né, na pesquisa. Mas o meu livro em si, ele é uma pequena história. Eu conto a história do jogo, tento trazer aquela visão de sentimento, o que estava acontecendo, qual era o clima da época. Eu trago o recorte dos jornais, onde eu coloco, olha, um jornal tal disse isso, a manchete do jornal foi aquela. E trago isso para o livro, entendeu? E o que é interessante também, Túlio, que não foquei só no futebol. O Flamengo é um clube maravilhoso, cara.
é fantástico. E assim, eu me obriguei a não focar só no futebol. Então, eu falei de todos os esportes que eu consegui. Às vezes é muito difícil conseguir informação sobre outros esportes, né? Principalmente lá dos inícios, remo e tudo mais. Mas assim, eu garimpei bastante, consegui levantar bastante coisa e trouxe para o livro. A gente tem histórias fantásticas, travessia Rio Santos, a remo. Imagine, 3 caras pegam uma canoa, 2 primeiro e depois 3 alguns anos depois. Pegam uma canoa, sai aqui da Baía de Guanabara e vai remando até Santos. Coisa maluca, né? Tem tudo a ver com o Flamengo, né? Então, assim, é isso. O livro é uma grande, eu diria, brincadeira de contar uma história todo dia, do que aconteceu naquele dia, mas não esquecer outros fatos relevantes. Eu sempre falo, olha, mas nesse dia também aconteceu isso, e esse box cinza vai me salvar de algumas pedradas, porque alguém vai dizer assim, pô, mas você não falou do X? Eu falei, cara, falei no dia do PET. E o que é legal é que abre a oportunidade de outras edições, né? Na outra edição, talvez eu fale do X, não fale dessa, e assim por diante. História, Túlio, é o que não falta, eu te garanto. Inclusive, nesse jogo do Ladrilheiro, inclusive, assim, tem várias histórias. Uma delas é que o Nunes foi o jogador que defendeu o Ladrilheiro dos jogadores do Vasco, e eu tive a oportunidade uma vez de bater um papo com o Nunes. Está gravado isso, eu vou colocar o link depois porque está no canal antigo. Aí. E o Nunes conta essa história, né, dele impedindo ali os caras de pegarem, né, o Ladrilheiro. E teve uma outra história também, que parece que o Zico depois, acho que ele deu essa camisa, eu tô lembrando aqui de memória, mas eu acho que é isso, o Zico deu a camisa pro Ladrilheiro, e anos depois teve uma chuva muito forte no Rio, e o Ladrilheiro morava em algum lugar da Zona Norte, ali, alguma coisa assim, e teve a casa inundada, né? Então, assim, perdeu tudo, né? Aí até brinco, né? Pô, o pobre diz que não tem nada, aí tem um enchente, diz que perde tudo, mas né? Um pouquinho do que a gente tem ali é tudo pra gente. E aí o Ladrilheiro foi e colocou aquela camisa, né? Pra, sei lá, fazer uma vaquinha, alguma coisa assim. Alguma coisa. Aí o Zico falou, não, cara, fica com a camisa, o que você tá precisando? Aí foi lá, deu a ajuda. Então são histórias, né? Consequências desse dia memorável do Ladrilheiro que com certeza entrou para a história do Flamengo.